Bom dia, meus irmãos. Hoje, 5 de junho de 2026, enquanto o pastor Evandro não chega, hoje é o dia dele ali. Vamos começar orando. Assim que ele chegar, a gente passa o comando para ele, né? Vamos fazer uma primeira oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nosso dono, nosso tudo, nosso bem maior, nosso Senhor, nosso Salvador, Redentor, Deus presente, nosso Consolador, Deus bendito eternamente. Senhor, como é maravilhoso sabermos disso, percebermos isso na nossa vida, percebermos que o Senhor cuida de nós dia após dia. Que maravilha, Pai. Que bênção podermos estar juntos aqui, termos esse pouco tempo de comunhão com os irmãos, de comunhão contigo, algo mais pontual, Senhor, que colocamos como prática nas nossas vidas no dia a dia. Que alegria podermos estar juntos. Nos amamos, nos respeitamos e desejamos isso para muitos, ó Pai, muitos mesmo. Amor e respeito e cuidado de uns para com os outros, porque o Senhor é quem nos deu esse exemplo. Então ajuda-nos nisso. Nós te bendizemos pelo que o Senhor já tem feito por nós. O Senhor tem cuidado de nós. Estávamos comentando sobre as nossas idades agora há pouco. E isso é maravilhoso, ó Deus. Podemos contar os nossos dias, os nossos anos, porque o Senhor nos tem guardado até aqui. O Senhor nos tem sustentado, nos tem ensinado, ó Pai, dia após dia, como andar em retidão, como andar, ó Deus, na tua presença. E é isso que nós queremos. Queremos ouvir do Senhor e obedecer o Senhor em tudo, Pai, em tudo, não faltar nada. Nós somos falhos, sabemos disso, somos pecadores, somos fracos, mas Deus, queremos, ó Pai, queremos sim acertar nas coisas, estarmos disponíveis para a tua obra. Queremos realizar, ó Deus, o trabalho que o Senhor tem feito juntamente com o Senhor, como filhos obedientes, e dia após dia, ó Deus, aguardando ansiosamente a volta do Senhor Jesus. E isso nos basta, porque é a tua presença em nós que nos impulsiona a isso. Então, ajuda-nos neste dia, nesta manhã, a termos essa consciência plena de que o Senhor está conosco. E tudo isso e todas as demais coisas, segundo a tua vontade, segundo os teus propósitos, vão ser acrescentadas nas nossas vidas. E te agradecemos, ó Deus. Como é bom permanecermos na tua presença. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado e aquelas que a gente tem aproveitado para falar do Senhor, para viver, ó Deus, o Evangelho, para ser sal da terra e luz do mundo aqui, para sermos bênção na vida das pessoas. Muito obrigado por tudo. Obrigado porque essas oportunidades são dadas e nós a abraçamos e estamos aproveitando. Obrigado, Pai. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pastor Evandro chegou? Chegou, tá aí, ó. Pastor Evandro, a palavra é sua. Onde? Ah, tá ruim. Já vi.
Eu pedi o prego para falar hoje, Ah, é, ele tá para aí ver então, com pastor você. Alexandre, tá contigo. É, eu falei para ele porque hoje eu não poderia. Tá perfeito, tem problema não. Pastor Alexandre, pode continuar? Ô, Bonde, tudo na Ah, paz? paz? Tudo certo. Você pode seguir aí, Bonde, não tem problema não. Não, então, é porque a gente não tinha a presença do pastor Evandro e por isso que a gente começou. Mas Os pode irmãos, tocar, prego. não, pode ir aí, os irmãos Tá. perdoem, Não, tá? vamos lá. Então vamos lá. Vamos seguir então. Vamos começar orando pelo Brasil hoje, Saulo. Saulão ama isso. E a gente gosta de ouvir as suas orações, né, senhora Silezão? Bom demais. Ore Sim, pelo Augusto. Brasil, então. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por mais uma manhã, por mais uma noite de sono, noite gostosa, frio, um pouco de frio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, o Senhor é infinito. E, Senhor, esperamos estar em breve com o Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu uma igreja numa cidade boa, Uberlândia, a cidade, o Estado, no nosso país. Essa é a nossa oração, Senhor. Agora, agradecer ao Senhor que nós vivemos num país onde é muito abundante a, a comida, a alimentação, o agronegócio, as lavouras, é muito abundante em água, Senhor. Talvez o lugar mais abençoado do mundo em água, especialmente a nossa região aqui, cidade de Berlândia. É muito privilegiado. Obrigado por essas coisas, Senhor. Obrigado porque nosso povo é um povo manso, povo amável, Senhor. Mas nosso governo é um governo troncho, Senhor. A nossa oração nessa manhã é que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dos nossos filhos, dos nossos netos, do nosso futuro. Que o Senhor possa mudar o rumo desses governantes, Senhor, por a tua vontade. Mas nós sabemos que o Senhor pode tudo. Por isso, ó Pai, quero te pedir para o nosso presidente da República que o Senhor esteja com ele, abençoando a ele, direcionando a ele, para que ele tome medidas mais assertivas, porque está muito ruim. Eu oro pelo nosso Congresso, que também não está bom. Oro pelos deputados, pelos senadores, e oro também, Senhor, pelo, pelo judiciário. Judiciário que nos últimos anos tem mostrado muita, muita injustiça, não tem, não tem mostrado corrupção, injustiça, coisas ruins que faz mal para as pessoas, principalmente aquelas menos favorecidas. Por isso, ó Pai, essa é a minha oração. Que o Senhor fortaleça aqueles que buscam a verdade, Senhor. Fortaleça aqueles ministros que buscam a verdade. Eu oro pela vida do Mendonça. O Senhor ele tem passado por dificuldades, por ataques, por perseguição, mas o Senhor fortaleça a sua vida para que ele continue estócio, continue firme, dando o teu testemunho. Oro pela vida dos deputados, senadores e talvez, eu não me lembro, mas agora nós temos uma turma aí que tem falado do Senhor. Eu oro pela vida do Nicolas, eu oro, porque são muitos, ó Pai, que têm falado do Senhor, que têm
tem pregado a tua palavra nas suas falas. Isso é tão bom. Isso é uma coisa mais nova. Ora, Senhor, pelo bem de cada um, que o Senhor fortaleça esses, para que esses sobressaiam sobre os outros. E que nosso futuro seja um futuro mais promissor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Saulão. Sim. Bom, na próxima oração, já vamos orar pelos enfermos, viu, Sileizão? Que a gente deixa sempre por último, né? Ver lá a lista para orar depois, mas vamos intencionalmente. A nossa lista, vamos dizer, a gente fala uma pequena lista, mas ela é uma grande lista. E não é só os que estão na lista, né, Sirlei? A gente, se a gente for em qualquer hospital, irmãos, nos UAS, tá tudo lotado, tudo cheio. E tá só começando aquele período do ano que traz gripe, bronquite, asma, umas kit da vida, né? Umas it da vida aí, ó. Sinusite, para quem tem sinusite, gripe forte. Hum, Essa época do ano é difícil, por causa do tempo mais frio, a gente não está acostumado com isso. Então, ore pelos enfermos. Quer dizer, pode citar alguns dos nossos, se você quiser, mas ore de forma geral, para que Deus alivie, né, o nosso país. Pelo menos é, o que a gente conhece é aqui o nosso país, né, a realidade nossa. Então, vamos orar, né, pelos enfermos, de uma forma geral, pelos enfermos do Brasil, mas também os enfermos da nossa lista. Vamos lá? Ah, papai, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade. Eu não posso deixar de expressar, estar no meu coração, que todo dia eu penso assim, como o Senhor tem nos abençoado com a oportunidade, a disposição e a possibilidade de estarmos aqui toda manhã. É um compromisso que nós temos como muito sério. Sério, é prioridade na nossa vida, papai. Claro que outros têm suas justificativas, não estão bem, estão viajando, trabalham neste momento, mas nós não, eu me sinto assim, eu creio que todos pensam assim. Nós temos essa prioridade e a possibilidade de estarmos aqui nessa igreja virtual. É uma igreja aí com quase 30 logins. E nesse momento, pai, ao comando do Augusto, nós queremos botar nosso pensamento e a nossa oração pelos enfermos. E sim, papai, estamos em tempos difíceis. São últimos dias ou décadas, não sei, mas na forma geral nós falamos em dias, estamos nos últimos dias. E tem tantas fontes de adoecimento, de comorbidades, e a preocupação, às vezes, exagerada pela saúde, pelo físico, pela beleza, tem roubado de muitos, papai, a beleza da autenticidade, a preocupação com mostrar o seu corpo, o seu rosto, tem dilapidado a economia e a própria saúde, ó Deus. Além disso, papai, tem sim, como o Augusto disse, essa mudança bem brusca de temperatura que traz essas comorbidades respiratórias, principalmente. Mas o meu coração hoje está botando, o Espírito já havia me falado, que bom de poderia me chamar para oração, mas meu coração está com os idosos. Eu sou um deles. Nós temos muitos idosos na vida. Nós temos idosos no Brasil. O Brasil está se tornando um país de idosos. E isso tem, quem sabe, de uma certa forma, escoado muitos recursos, dos minguados recursos que são deixados, além da corrupção, dos desvios, eh, do nosso sistema de saúde. Os planos estão exageradamente caros, quase que difícil de mantê-los. Mas o meu coração volta hoje pelos idosos
David. Nós temos, nesse movimento aí que foi criado dos 70 a mais, dá para a gente notar agora que nós temos muitos idosos na vida. Muitos deles têm possibilidade de frequentar as nossas celebrações, os nossos cultos congregacionais. A minha oração, papai, é que o Senhor seja conosco. Como eu já disse, eu estou no meio deles. Graças a Deus, eu, Dona José e um ou outro, apesar dessa já idade considerável, temos boa saúde, mas outros não têm, têm sofrido com a série de dores, de impedimentos, papai. Então, minha oração não é para rejuvenescimento, não, é um curso normal da vida, porque a tua palavra diz que a nossa vida vai de 70 a 80 anos em média, e a maior parte dessa diferença é dores, enfado, e isso é verdade mesmo, é verdade. Então, papai, ajuda-nos, ajuda o nosso espírito, nosso coração, encoraja-nos, ó Deus, para percebermos que é uma dádiva a vida aqui, mas a nossa esperança é no porvir. Está chegando o nosso tempo de sermos recolhidos, outros mais jovens são recolhidos antes de nós, mas é um curso normal. Então, fica com o nosso coração para que não haja murmuração, reclamações, e não tem como deixar de lembrar que domingo agora estaremos ouvindo, se o senhor permitir, o pastor Labieno, e fala que a murmuração é o som do inferno, papai. Então, ajuda-nos a não abrir nossa boca para murmurar, especialmente da idade. Se estamos nessa idade, é porque o Senhor nos preservou. E as dores são uma consequência normal. Então, papai, que as pessoas vejam em nós, os mais novos, os adolescentes, os jovens principalmente, pessoas maduras, idôneas, não murmuradoras, não queixosas, que vivamos cada dia como sendo e é uma dádiva do Senhor, papai. Então, papai, em nome de Jesus, fortalece o nosso espírito, dá-nos sermos pessoas corajosas, idôneas e exemplares para os que são mais novos. Que haja alegria, que haja testemunho, que haja louvor e maturidade no nosso falar, no nosso agir. Muito obrigado por alcançarmos essa idade. Em nome de Jesus, amém. 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 Realmente, Silvio. Obrigado por alcançarmos essas idades, né? E estarmos bem aqui, graças a Deus. É graça, graça sobre graça. Bom demais. Vamos orar agora, irmãos, por missões. Pastor Alexandre, eu vi a carinha dele aí, ó. Carinha não, carona, né? Ah, vamos orar pelos missionários. Temos ali uma equipe, né, da nossa aqui, aí, da Jocum, né? Fazendo aí, eu vi o Ivo fazendo um parquinho lá e etc. E Jocum como um todo, missionários como um todo, todos somos missionários, né? Uns dedicado tempo integral e outros não, né? Mas então orem pelos missionários. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Queremos adorar o Senhor na beleza da tua santidade, essa graciosa manhã, pela tua misericórdia que renovou sobre nós. Senhor, como nosso irmão já mencionou e nós temos aprendido, fomos chamados, ó Deus, a uma grande comissão. Somos missionários. Mas em especial, Senhor, aqueles que estão em alguma missão específica, como os irmãos lá no Quênia, outros na Espanha, outros pela face dessa terra. Senhor, fazendo, sim, ó Deus, o teu nome conhecido, testemunhando o teu amor, sendo, Senhor, ó Pai, sim, essa palavra ambulante, essa carta viva. Senhor, que o Senhor os fortaleça, fortaleça cada um de nós, que a unção do Senhor esteja sobre a vida de cada um,
tudo aquilo que foi proposto, foi apresentado em oração, foi direcionado pelo Senhor, teu bom Espírito, que se cumpra na vida, Senhor, de cada um de nós, na vida dos irmãos. Senhor, nós precisamos do Senhor. E esse ID, Senhor, é um privilégio para cada um de nós. É uma bênção poder ser, Senhor, ó Pai, Jesus na vida do outro. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos discipule a cada dia, para nós discipularmos vidas, ó Pai. Como essa missão, Senhor, que nós vamos ter também ali na tenda, Senhor, nesse Impacto Romaria, esses irmãos que estarão, Senhor, ó Pai, na torre de oração, como sentinelas, Senhor, que cada um, Senhor, ó Pai, possa colocar a mão no arado, Senhor, te servir por aqueles preparativos, Senhor, que nós teremos na organização, no translado, Senhor, ó Pai, na logística, na preparação de alimentos, no acolhimento, Senhor, sermos ali esse ponto de apoio, Senhor, e levando essas pessoas, ó Pai, a este lugar seguro que é na presença do Senhor, na presença de Jesus, o único Deus e Salvador. Como João Paulo também, Senhor, da Inglaterra, Senhor, que esses dias que antecedem a volta dele, Senhor, que o Senhor derrame sobre ele ali graça sobre graça. Obrigado, Senhor, pelo acolhimento daquela nação, daquela igreja, aonde ele foi, aonde o Senhor preparou. Obrigado, Senhor, pelos irmãos, ó Pai, que têm se disponibilizado no coração, como nós ouvimos ontem, Senhor, aqui na mesa aqui de casa, de um irmão que abençoa, que é um suporte, Senhor, para aquele casal que está na Espanha. Senhor, quantas vidas, ó Pai, nós precisamos alcançar em oração, abraçando, falando, estando presente mesmo numa mensagem e também investindo, Senhor, porque a nossa igreja é uma igreja missionária. A Missão Vida é uma igreja que tem uma visão do reino, uma visão para o ID. E como, Senhor, nós nos alegramos em poder, Senhor, ó Pai, investir tempo, investir, Senhor, ó Pai, a nossa vida e investir as nossas finanças. O Senhor levante cada dia mais no nosso coração, começar em nós, pelos pastores, ó Pai, da nossa igreja, por cada departamento, Senhor, trazendo mais dessa visão. Senhor, que tudo que nós temos, nós precisamos investir, precisamos derramar na Tua presença. E com um coração generoso, com um coração obediente e com um coração, Senhor, missionário. Em nome de Jesus, amém. Amém, pastor Amém. Prego. Amém. Você quer encerrar dando a palavra lá no fim? Lá no fim eu te dou a palavra. Lá no fim, se você quiser. Porque você já estava preparado. Quer ou não? Não, posso. Então Amém. tá. Vou te dar lá uns 5 ou 6 minutos lá no fim, pode deixar. Tá ótimo. Aí depois você estende o que você precisar. Sileizinho, Sirleizinho. Vamos orar contigo, Sileizinho, pela mocidade, pelos moços, pelos jovens, principalmente aqueles que estão em faculdade, Sileizinho. Nós temos visto, né, essa questão de a pressão que o jovem está sofrendo dentro das universidades, dessas ideologias. E teve uns dias para trás aí até que foi citado, né? Que às vezes até os jovens crentes não tão firmes, quando vão para a universidade, sei lá, muda a cabeça. Em vez de ter uma metanoia para Jesus, faz uma metanoia para o mundo, muda tudo. E para pior, né? Sempre para pior. Ou tendência nossa é para ficar, né, Silesão? É sempre para o pior, não é para melhorar, não. Então, ore pelos jovens, para que Deus fortaleça, dê estratégias, dê saídas, né? Escapes das artimanhas, de muitas coisas que acontecem lá. Então, ore para fortalecimento dos jovens. Amém. Deus, primeiramente, ó Pai, em nome de Jesus, tu nos enche com teu Espírito Santo, com teu perdão, com a tua vida, para que a gente possa entender, ó Pai, os nossos jovens possam entender, ó Pai, quem o Senhor é, Deus.
Num mundo tão difícil igual hoje, ó Pai, em relação à faculdade, em todas as áreas, mas agora focando nas universidades, nas faculdades. Pai, é tão difícil, Senhor, porque antes ainda ter um diploma fazia sentido, hoje nem ter diploma faz mais sentido, não vale nada para o mercado. Hoje você tem que ter 10 diplomas, 2 doutorados, para ver se consegue um emprego básico. E isso está enlouquecendo os jovens, ó Pai. Tá me enlouquecendo muitas vezes, ó Pai, porque eu estou estudando e o tanto que é difícil, porque parece que é inútil o que a gente faz. Parece que é inútil o que a gente estuda. Mas não é nada inútil nas suas mãos, Deus. Não é, Senhor. Porque é o Senhor que abre as portas, é o Senhor que mostra o caminho. E a faculdade, ó Pai, é um lugar onde os jovens entram e começam a descobrir o mundo, começam a descobrir as possibilidades, os seus desejos, as suas capacidades, e muitas coisas que às vezes não se encontra no meio cristão, vamos pensar assim, no apoio, na ajuda, e que infelizmente o mundo oferece, mas com o propósito muito errado, que é levar para o buraco mesmo, Deus. Em nome de Jesus, que eles possam ter a sabedoria do Senhor, de distinguir, Senhor, que por mais bonito que seja, por mais legal que seja, as faculdades, universidades, as capacidades, os estudos, as possibilidades, ó Pai, que existem no mundo, com todas as dificuldades que hoje em dia existem no meio acadêmico, Deus, mas que eles possam saber que se não for o Senhor, não, nada faz sentido, Deus. É o Senhor que abre porta, é o Senhor quem vigia a cidade, é o Senhor que dá o sustento, é o Senhor que fecha a porta. Em nome de Jesus, como diz a tua palavra, Pai, que o Senhor livra os jovens, ó Pai, e a nós também das tentações, ó Pai. Que a gente possa lutar contra o pecado, que a gente possa vencer o maligno, ó Pai, como a tua palavra diz, que os jovens vencem o maligno, ó Pai. Que isso possa ser uma verdade, Senhor. Nos use, me use e use a cada um aqui dentro, ó Pai. Nesse meio, Senhor, se o Senhor quiser, para fazer diferença, Pai. Nós não somos perfeitos. Nós erramos muito e nós precisamos da sua graça, Senhor. E que a nossa graça possa transparecer para esses jovens, ó Pai, que estão entrando na faculdade agora, que estão preparando, que já estão entrando, que já estão lá dentro, e que a metanoia na mente seja voltada para o Senhor mesmo, Deus. Porque se não for assim, a gente não consegue, Senhor. Porque cada área é um estilo, cada área, humanas, exatas, ciências, artes, cada um tem um jeito diferente. E que os cristãos que estão lá dentro possam viver o Senhor, se divertirem, serem felizes, se encontrarem, mas sabendo que o Senhor está à frente de tudo, ó Pai. É o Senhor que cuida deles. É o Senhor que capacita, Deus. Em nome de Jesus, te peço isso pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, ó Pai. Que eles possam ter isso, ó Pai. Essa mente em metanoia para o Senhor, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. 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 É, realmente, parece que ter um diploma não está adiantando de nada. Precisa realmente aí dois PhD, BHC, como diz o pastor. Ai, ai. Na última oração, Josiane, você está disponível aí, minha irmã? Josiane, ó, Oi, bom dia. bom dia. Pode orar, né? Posso sim. Opa, bênção. Vamos orar pelas famílias, Josiane. Você tem Tá duas bom. garotas lindas aí, né? Seu, Sim. seu esposo. Vamos orar pelas famílias, fortalecimento das famílias. E o que Deus colocar no seu coração? Vamos lá. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos dá estar aqui nessa manhã, junto com os nossos irmãos, em oração, em agradecimento. E eu te peço em especial, Senhor, pelas famílias. Eu, como mãe de família, esposa, e sei as dificuldades do dia a dia, né, para estar criando os filhos, estar cuidando da casa e
como é tão importante, Jesus, a família, porque o Senhor criou desde o princípio. A gente pede, Senhor, que o Senhor fortalece, Deus, as famílias, coloca no coração das famílias, Senhor, primeiro buscar o Senhor, porque só assim venceremos o mundo, as coisas do mundo, que tenta destruir as famílias, colocando empecilho e colocando muitas coisas maus. Senhor, fortalece as famílias em nome do Senhor Jesus, principalmente a família da fé, a família da igreja, e que venhamos buscar só no Senhor esse fortalecimento espiritual que vem dos céus, nos dê sabedoria, conhecimento da tua palavra, e muito obrigado pela minha família, obrigado pela família, todas as famílias. E que o Senhor esteja conosco, fala aos nossos corações, Senhor, que é para nós, e nos ajude a buscar no Senhor, e crescer no Senhor, e nos fortalecer no Senhor, que é o principal. E oro nessa manhã te agradecendo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Jô. Obrigado. Amém. Pastor Alexandre, está aí já disponível? Se tiver, a Estou palavra é aqui, toda sua. tô aqui, Bonde. Então, Graças a Deus. pode continuar. Eu até coloquei um chat aí, né, pedindo perdão aos irmãos, porque eu fiz uma confusão de data, né? Perdoa aí nós, perdoa aí, pastor Evandro também, tá? Tá Irmãos, perdoado, tá perdoado. Não tem aí, problema não. Aqui é o seguinte, se faltar alguém, sempre tem alguém pronto. O meu já estava pronto, que o Auxilei falou, já estava com o negócio pronto aqui também. Então, chega junto, é isso aí, vamos lá. irmãos, que bênção, né, poder estarmos aqui e saber que a gente tem um corpo de Cristo, que é a igreja, representada aqui pela Missão Vide, organizacionalmente falando, como instituição, mas é uma instituição espiritual. Ela não é simplesmente um CNPJ que foi criado, um lugar que foi estabelecido. Aqui a gente tem a vida de Cristo na igreja, e a igreja somos nós. E louvado seja Deus por essa vida, porque nós entendemos, nós temos aprendido, né, pela palavra, temos sido direcionados, guiados, né, como esses dias nós oramos pelos nossos guias espirituais, como diz Hebreus, né, aqueles que pregam, aqueles que ensinam, aqueles que testemunham, e nós fazemos parte desse corpo, nós somos membros desse corpo. E com muita alegria, né, para a gente já partir para esse momento de meditação, né, e orando sobre praticamente missões, quero compartilhar com os irmãos e deixar aqui uma palavra muito abençoadora, muito profunda, e também ela também convocando nós para a ordem e a ordenança de Jesus. Mateus 16, a partir do versículo 15, Jesus, ele vem para os seus discípulos e fala muito claro, né, sobre por que nós estamos aqui, por que a igreja foi iniciada, foi fundada, foi estabelecida. No versículo 14, finalmente Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E aqui Jesus já havia ressuscitado. E disse-lhes, em algumas versões vai estar o ide. Aqui na nossa versão que nós estamos seguindo, segundo o pastor Saulo tem nos orientado, vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome, no nome de quem, irmãos? No nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, estes serão curados. Irmãos, é interessante que aqui praticamente nós podemos dividir esses breves versículos de Jesus
em algumas partes. Primeiro ele fala pro ide, para a gente, vão vocês, né? Segundo ele vai falar sobre a importância da oração, da importância da comunhão com o corpo, da gente estar ligado, conectado e viver essa essência e essa verdade da palavra na prática. Essa prática ela começa em cada um de nós. Quando Jesus fala rios de água viva fluirão do ventre daquele que crê, sabe? Passa por mim e por você primeiro. Essa água da fonte da vida, ela traz para mim e para você, nos limpa, nos direciona, nos impulsiona e nos leva a este lugar a qual Jesus tem para mim e para você. Talvez na minha viagem essa semana, eu estava aí praticamente do ladinho, pastor Evandro, né? Betim, Contagem, BH. Quantas oportunidades, né? Eu tive essa semana de testemunhar dessa graça, de falar desse amor. Porque se for só a minha mala, se for só a minha pasta, o meu computador, só um homem profissional, para mim, irmãos, e para você, não faz sentido. Se for só o bonde aí na prefeitura, né? É Proban, não é? Se for só isso, irmão, não faz sentido. Se não tiver algo mais, se não tiver esse complemento, sabe? O que enche o meu e o seu coração. E é interessante, primeiro, para ir, sabe, precisa vir. Quantas pessoas precisam chegar ao Senhor que eu e você precisamos estar conectados com o céu, com o Senhor, para a gente trazer essa palavra, para a gente ser esse lugar, sabe, seguro para as pessoas encontrarem isso, nesse testemunho dessa graça. Porque, irmãos, a gente tem observado e tem visto quanta gente decepcionada, quanta gente doente, quanta gente perturbada. Não só pelas questões pessoais, por tudo aquilo que ela vem arrastando, tudo aquilo que vem, sabe, prendendo, a pessoa parece que está ligada a um elo, a uma corrente, sabe, e está escravizada. Por quê? Porque não encontrou esse caminho, não encontrou essa verdade, não encontrou essa luz, buscou em todas as partes. Mas existe um negócio que eu também falei essa semana, muitas pessoas querem encontrar o Jatobão. É o espírito Jatobão que entra na pessoa, pensando, agora já estou bom, já vou embora. Quantas pessoas passaram por nós na Missão Vinde? Foram tratadas, foram curadas, foram encorajadas, foram levantadas pelo poder da palavra, pelo amor de Jesus no nosso coração, por esse lugar que é acolhedor. A Missão Vinde é um hospital, irmãos. Você tem noção o que é isso? Quantas pessoas vão chegar aí carentes, doentes, psicologicamente abaladas, perdidas, sem rumo, sem esperança, e elas vão encontrar nessa fonte inesgotável que é Jesus, através da palavra, através dos irmãos, do acolhimento, posso te ajudar, estou aqui, desse sentar na mesa, conversar depois do nosso culto, esse tempo de comunhão na mesa. Quantas pessoas vão ser alcançadas, edificadas, vão ser transformadas pelo poder da palavra, e a palavra está em mim, está em você, irmãos. Nós precisamos estar neste lugar. Nós precisamos viver este lugar. Não é uma necessidade simplesmente humana, porque eu tenho que ir, eu tenho que falar, eu tenho que ser. Não, irmãos, é porque nós amamos Jesus. E nós amando Jesus, nós amamos essas vidas. Nós amamos família, nós amamos filhos. Aqueles que estão perdidos, porque é muito fácil você me amar. Opa, preguinho, pastor preguinho, gente boa, quer estar do lado dele, tem uma comida boa, tem uma palavra boa, sabe fazer, e tá lá, é um testemunho. Isso é bom demais, amar o pastor Alain, amar o Bonde, amar o Cirlei, amar os irmãos que estão aí, a Josi, o Odair. Mas e amar aquele, irmão, que vai chegar, aquele que passou por nós e foi embora, e está voltando? Amar aquele que está caído, está perdido na rua, que muitas das vezes não vai ter nem como chegar com a vestimenta, às vezes, que eu e você tem, que Deus preparou para nós. Então vamos semear isso? E como semear? É nessa palavra. É ouvindo o Senhor, é orando para que o Senhor envie essas pessoas, e nós também
iremos até essas pessoas, porque as pessoas não vão só vir, não, a gente precisa ir. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então a gente precisa ir para que essas pessoas venham, para que essas pessoas conheçam, para que essas pessoas alcancem e sejam alcançadas por essa palavra. E o melhor de tudo, sabe o que é, irmãos? É o testemunho de vida. Ontem aqui eu estava com uma pessoa que a gente marcou um café, ele veio, um irmão muito amado, não é da nossa comunidade, mas conhecido aí praticamente há mais de 35 anos. E ele me falando da restauração dele, da saúde dele, da vida dele e do ministério dele. Pessoas têm vindo até ele, eles têm sido levados pelo Senhor até pessoas que querem simplesmente serem ouvidas. Porque muitas das vezes nós queremos falar muito. Nós somos o dono da razão, o dono da verdade. Não tem nada disso, irmãos. Nós servimos aquele que é a razão absoluta, que é a verdade absoluta. E quando você para e coloca o seu ouvido à disposição, o Senhor vai te dando discernimento. E sabe o melhor? O segundo item que eu falei aqui, ponto que eu falei, você tem uma vida de oração. E essa pessoa vai receber essa oração junto com você. E através dessa condução da oração pelo Espírito Santo, vidas vão sendo alcançadas. As pessoas vão entendendo, vão abrindo seus olhos, essa cegueira vai saindo. E não é um clique assim, não, Bonde, né, irmão? Não é um clique assim, sabe? Fast food, orei e tá pronto. Não, irmãos. É um kickoff, né, que a gente fala no mundo comercial corporativo. É o ponto, sabe, de partida, é o início de tudo. Então, que você seja esse irmão, seja esse instrumento, sabe? Seja esse sal, essa luz na vida dessas pessoas, porque a sua vida, irmãos, ela não é em vão. Servir ao Senhor não é em vão. Amar ao próximo, perdoar aquele que te persegue, aquele que falou mal de você, aquele que, como Jesus veio aqui, o que vocês estão incrédulos? Vocês estão andando comigo esse tempo todo. Viu o filho da viúva de Naim ressuscitar? Viu o cego enxergar? Viu o leproso ser curado? O que vocês estão incrédulos? Não estou entendendo vocês. Mas ele falou uma coisa que é princípio, e é o que nós vamos fazer nesses 30 dias, é iniciar de hoje à noite até o dia 5. Louvado seja Deus, né, porque você foi convocado, alguns aqui foram escalados, né, para essa batalha, né, Bonde? E disseram sim e amém, porque nós temos um propósito com os missionários, temos um propósito nesse mundo caído, perdido, tenebroso, que é levar Jesus, levar a luz e alcançar essas pessoas. E nós somos membro desse corpo, a qual o Senhor nos deu autoridade para isso. E essa responsabilidade é minha e sua, porque ela é prazerosa, ela é com amor, e isso edifica a nossa vida, a nossa família também. Não é só o outro que é alcançado, não, irmão. Você é libertado quando você vai numa missão. Você é confrontado quando você está anunciando a graça, o amor de Jesus. E sabe o que é melhor? Esse rio de água viva passa em nós, gera vida em nós, transforma nós, alimenta nós e nos leva a esse lugar, que esse porto seguro cada dia mais perto de Jesus. Deus abençoe seu coração, meus irmãos, e esse ID é para mim e para você. E tem quantos outros que está esperando, sabe? Você chegar, você ser esse Jesus. Ser Jesus, ser a palavra na vida do outro. Mas lembra que primeiramente nós precisamos ouvir. Ouça do céu, ouça do Senhor. Ouça dessas pessoas, sabe? E seja sal e luz pelo poder do Espírito Santo. Deus abençoa. Estamos em oração. Estamos em consagração, estamos em jejum por essa grande obra que o Senhor tem feito e que o Senhor vai fazer no dia 6, 7, 8, né? E 9, né? Lá no nosso acampamento que é o Impact Romaria. Estaremos junto com os irmãos aí, com o Lucas, com o Raulzinho, os demais estão na direção.
em oração, servindo e com a mão no arado e a mão estendida para acolher os irmãos. Deus abençoe, irmãos. Graça e paz. Ótima sexta.